Oi, eu sou a Thaisa, eu falei algum tempo atrás que eu ia fazer o canal, eu só gravei um vídeo e agora eu tô gravando o segundo. E hoje eu quero falar sobre um livro que particularmente eu gosto muito, que é de um cantor e compositor, de uma banda que eu acredito que seja a preferida de muita gente, que é Engenheiros do Havaí. Então, esse livro se chama Nas Entrelinhas do Horizonte, é do Humberto Gessinger, que é esse aqui, que ele assinou pra mim. Valeu, Thaisa. Como eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, eu fui num bate-papo que rolou com o Humberto Gessinger, falando sobre o Nas Entrelinhas do Horizonte, que ele tinha lançado em 2012. Então, no bate-papo, o Humberto Gessinger explicou que ele foi convidado pela editora Belas Letras para escrever esse livro. Na realidade, são 36 crônicas que ele escrevia no blog dele e ele adaptou para que o livro fosse feito. E é muito interessante a ideia do livro, porque no livro tem páginas amarelas e pretas. Por que eu tô mostrando isso mesmo? E é muito interessante o livro porque ele explica que várias inspirações dele foram durante a viagem. Então ele olhando o asfalto e justamente por isso o livro tem páginas amarelas escritas em preto e páginas pretas escritas em amarelo. E isso é muito legal, porque o livro tem toda uma diagramação muito particular e a maneira como que ele coloca as coisas também é muito bacana, porque ele utiliza hashtags e colocações assim bem próprias do autor. Eu indicaria esse livro primeiro para quem gosta de engenheiros e segundo para quem curte o Humberto, porque ele relata várias experiências pessoais e para mim particularmente foi muito interessante porque na realidade parece que você está sentado do lado dele, ouvindo ele contar sobre as influências, sobre o que ele pensava de determinadas coisas, então acaba sendo uma leitura muito gostosa. E o livro no todo tem 158 páginas, e essas páginas passam de uma maneira que você nem vê. Então, primeiro eu falaria os 3 meus bons motivos, né, para você ler esse livro. O primeiro deles seria porque o Humberto Gessinger é genial. Eu sou meio suspeita para falar isso, mas a forma como ele coloca as coisas e a visão que ele te passa de certas situações e experiências que ele teve são muito boas. Segundo, porque não é uma leitura nada cansativa. Quando você vê, você já terminou o livro e você está querendo mais. Até mesmo ele coloca que foi escrito de uma maneira totalmente diferente. Que com esses são 5 livros. Então, o primeiro livro ele lançou em 2008, que é Meu Pequeno Gremista. Então, ele coloca que foi mais fácil, porque ele fala do time dele e tal. E aí, os outros eram Pra Ser Sincero, em 2009. Aí, depois, Mapas do Acaso e Agenda 2012. Todos eles são variações sobre o mesmo tema. Lá ele acaba contando um pouco da história da banda e tal. E esse Nas Entrelinhas do Horizonte é uma leitura bem diferente das que ele tinha escrito antes. Só que nesse Nas Entrelinhas do Horizonte é uma escrita totalmente diferente daquele que ele tinha escrito antes. Porque ele até mesmo fala que entrou pro mundo dos blogs mais tardiamente. É uma escrita totalmente diferente dos outros livros, porque esse livro não foi propriamente para ser um livro. Eram alguns posts do blog que foram transformados no livro. Isso acaba sendo muito legal. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que eu acho muito interessante a ideia que ele tem de blog. E julga isso como uma maneira mágica, ter alguém do outro lado esperando um texto dele ser escrito. Isso acaba tornando o livro legal também, porque, como eu falei, acaba sendo uma conversa. Então, quem tem curiosidade sobre a banda, ou quem gosta mesmo dele, acaba sendo muito interessante. Algumas curiosidades que eu tinha, eu falava, nossa, que legal, estou sabendo um pouco mais da vida dele. Então, eu acredito que Nas Entrelinhas do Horizonte não seja um livro que todos vão adorar, ou que todo mundo dedicaria tempo para ler. Mas eu tenho certeza que as pessoas que gostam do pensamento dele ou das músicas dele, enfim, vão curtir. E esses são os meus 3 bons motivos para você ler esse livro. Eu escrevi uma resenha crítica sobre esse livro
E eu vou ler um pedacinho dela para que, se você se interesse, você vai ler esse livro. O livro conduz a uma descoberta de conceitos, emoções e percepções do autor, apontando para um horizonte onde o leitor precisa enxergar algo além do preto do asfalto e das páginas, e além da tinta amarela que delimita o espaço para o trânsito dos carros e para as palavras. Ou seja, precisa olhar para além das linhas, sejam elas das páginas, das janelas ou do horizonte. Então, a grande proposta desse livro não é nem só te dar uma nova visão sobre Humberto Gessinger ou sobre a vida dele, mas sim uma percepção sobre as coisas que às vezes você nem vê ou nem nota. E acaba sendo muito gostoso e interessante, e a leitura acaba fluindo de uma maneira até divertida, eu diria. Então esse é meu canal, eu quero ver se eu gravo vídeos com curto espaço de tempo, porque esse eu sei que demorou, que eu falei que ia ser uma semana. Mas eu espero que vocês gostem do livro e obrigada por ter assistido.